Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 15.139 de 2025, que institui o Plano Nacional de Humanização para o Luto Materno e Paterno. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seu like e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, no último dia 23 de maio de 2025, poucos dias atrás, nós tivemos aí a edição de uma nova lei aqui no nosso país, que é a Lei 15.139. É uma lei bastante interessante que institui uma política nacional. E é uma política nacional que tem como viés a humanização sobre o luto para os pais e para as mães. Então, é uma política nacional interessante, voltada para aqueles pais e mães que perdem um recém-nascido ou um feto, que ainda não está com a sua formação completa, e isso tudo gera uma grande complicação na vida, um trauma muito grande, e há que se ter uma política para o enfrentamento dessa situação. Então, por isso, essa legislação cria essa política nacional e coloca aí responsabilidades tanto para a União quanto para os estados, município e o Distrito Federal. Então ela visa aí amenizar um pouco os efeitos desse luto da mãe, desse luto do pai, que passam por essa situação tão delicada. Isso é uma questão interessante porque dá dignidade à pessoa humana, não só daquele feto, daquele bebê que faleceu, mas também a toda a família que está no entorno desse luto que é sempre tão complicado. Eu vou ler aqui para vocês alguns pontos importantes da lei, para vocês conhecerem o quanto é interessante essa política nacional. O artigo 2º fala: são objetivos da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental: 1. Assegurar a humanização do atendimento às mulheres e aos familiares no momento do luto por perda gestacional, por óbito fetal e por óbito neonatal. 2. Ofertar serviços públicos como modo de reduzir potenciais riscos e vulnerabilidades aos envolvidos. O artigo 3º trata das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. 1. A integralidade e equidade no acesso à saúde, no atendimento de políticas públicas. E 2. A descentralização da oferta de serviço e de ações. Além disso, além de todas essas questões dos objetivos e das diretrizes, a legislação também apresenta algumas questões que devem ser de responsabilidade de todos os entes políticos na possibilidade de amenizar os efeitos graves dessa questão do luto materno e parental. A gente vai ler aqui para vocês, são 8 itens bastante interessantes. Item 1. Contribuir para a reorientação e a humanização do modelo de atenção ao luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal, com base nos objetivos e nas diretrizes da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. 2. Estabelecer nos respectivos planos de saúde e assistência social prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção à política nacional de humanização do luto materno e parental. 3. Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para a gestão e atenção à saúde e assistência social no âmbito da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. 4. Promover o intercâmbio de experiência entre gestores e trabalhadores dos sistemas e serviços de saúde e de assistência social e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de boas práticas na atenção ao luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal. 5. Fiscalizar o cumprimento da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. 6. Instituir campanhas de comunicação e divulgação institucional com foco na orientação sobre o luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal. 7. Promover convênios e parcerias entre o Estado e as instituições do terceiro setor que trabalham com luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal, para o alcance e a execução das atividades previstas nessa lei. E 8. Incentivar a inclusão de conteúdos relativos ao objeto desta lei nos currículos para a formação de profissionais da área da saúde,
por instituições de ensino superior públicas e privadas. Observe, portanto, que esses 8 itens mostram o quanto que o governo está buscando mecanismos para incentivar programas e uma atenção especial para essa questão do luto, inclusive colocando essas disciplinas como obrigatórias nos cursos da área da saúde, tanto das instituições públicas quanto privadas. Além disso, essa lei trata de assuntos específicos de responsabilidade dos estados e dos municípios, que a gente vai ler alguns itens aqui para vocês. Compete aos estados, no âmbito dessa política, pactuar com os gestores municipais e no âmbito dos colegiados de gestão estratégica, diretrizes e normas para a implantação e a implementação da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, ser corresponsáveis pelo monitoramento das ações da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental e fiscalizar no âmbito do seu território o cumprimento da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental por parte dos serviços de saúde. Além disso, compete aos municípios, no âmbito da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, pactuar diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional, organizar, executar e gerenciar os serviços de humanização do atendimento às mulheres e aos familiares em situação de luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal, no âmbito do seu território, incluídas as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União, estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento ao atendimento das mulheres em situação de luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal pelas equipes que atuam na atenção básica em saúde, e ser corresponsáveis com a União e os Estados pelo monitoramento de execução da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Além, então, de colocar essas políticas para que os entes políticos possam realizar toda essa implementação, é também interessante mencionar que o programa também coloca responsabilidade sobre o sistema de saúde, tanto privado quanto particular, colocando também dentro dessa ideia que seja aplicada essa Política Nacional de Humanização. Então, só para vocês terem uma ideia, a lei ela coloca que é necessário que tanto o SUS quanto os planos de saúde também fiquem atentos a essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês só um exemplo para vocês entenderem o quanto que essa política é interessante. Então, cabe aos serviços de saúde públicos e privados ofertar acomodação em ala separada das demais parturientes para parturientes cujo feto ou bebê tenha sido diagnosticado com síndrome ou anomalia grave e possivelmente fatal, e parturientes que tenham sofrido perda gestacional, óbito fetal ou óbito neonatal, e assegurar a participação durante o parto do natimorto de acompanhante escolhido pela mãe, e realizar o registro de óbito em prontuário, e viabilizar espaço adequado e momento oportuno aos familiares para que possam se despedir do feto ou bebê pelo tempo necessário a partir da solicitação da família, assegurada a participação de todos que tiverem sido autorizados pelos pais. Ofertar atividade de formação, de capacitação e de educação permanente aos seus trabalhadores na temática da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, oferecer assistência social nos trâmites legais relacionados aos casos de perda gestacional, de óbito fetal e de óbito neonatal. Garantir, caso solicitado pela família, a coleta de forma protocolar de lembranças do natimorto ou neomorto, que deve ser autorizado pelo prestador de serviços, informada a família previamente sobre a condição do feto ou bebê. Expedir a declaração com data e o local do parto, o nome escolhido pelos pais para o natimorto e, se possível, o registro de sua impressão digital e plantar. A possibilidade e a decisão de sepultar ou cremar o natimorto, desde que não haja óbice, bem como a escolha sobre a realização ou não de rituais fúnebres, oportunizando a família a participação da elaboração do ritual, respeitadas suas crenças e decisões. Além de todas essas políticas que nós mencionamos aqui, que são bastante interessantes, uma vez que lida com um momento muito delicado na vida das famílias envolvidas, também vale a pena mencionar aqui que a própria lei institui o mês de outubro como o mês da conscientização sobre a questão do luto materno e parental.
Então, outubro passa a ser agora um mês aí que vai ser dedicado também à implantação dessa política nacional, do estudo sobre isso. E um último ponto trazido pela lei é que ela cria uma autorização, como a gente já mencionou, para que aquele natimorto, ou seja, aquele que teve morte fetal, tenha direito a ser registrado e ter um nome. Então, a família pode escolher um nome para esse bebê que faleceu e fazer aí o seu devido registro com o nome, todos os rituais necessários aí conforme a lei mencionou. Então, uma lei que implanta a dignidade da pessoa humana, ameniza um pouco os graves efeitos, né, que essa família enfrenta numa situação delicada como essa. Então, é uma lei interessante, vamos ver aí como vai ser a implementação dela e como que todos os envolvidos irão atuar para a gente poder promover uma política nacional de efetiva humanização. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, ficamos à disposição para outras dúvidas. Até mais!